Com 20 anos de experiência, a Ilumac se tornou referência no mercado brasileiro como fabricante de produtos para sistema de detecção de alarme contra incêndio e iluminação de emergência. Desenvolvidos com tecnologia nacional e atendendo às normas nacionais e internacionais, nossos produtos estão presentes nas principais obras do país, protegendo vidas e patrimônios, trazendo assim a segurança e confiabilidade a nossos clientes. Com o crescimento e as novas exigências do mercado nacional e a constante busca pela excelência na qualidade, a Ilumac é certificada pela ISO 9001, assumindo cada vez mais o compromisso com a qualidade dos nossos produtos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do país. Estamos em constante evolução às necessidades de cada segmento e trazendo inovação para os sistemas de detecção e alarme contra incêndio. Somos a Ilumac. Bom dia, sabadão, frio, aqui no estado de São Paulo pelo menos tá friozinho, né? E obrigado ao pessoal que está ao vivo aí com a gente, dar essa oportunidade pela preferência em acompanhar a segunda aula da nossa série de webinar. Na aula passada a gente falou sobre normas, sobre tipos de SDI, enfim. E hoje a gente vai falar sobre orientações básicas da instalação de um sistema endereçável. Muitas pessoas às vezes que saem ao campo para instalar um sistema endereçável, elas se preocupam muito em como configurar o equipamento, como fazer uma instalação caprichada, como pôr esse equipamento para funcionar, comissionamento, startups e tudo mais. Mas existem alguns macetes nisso tudo, algumas orientações básicas e conhecimentos técnicos que são fundamentais para que você faça uma instalação correta e uma instalação segura. Então hoje a gente vai abordar esse tema, orientações básicas para a instalação de sistema endereçável, que é o seguinte, a gente tem que saber o seguinte, que um dos conhecimentos básicos que nós temos que ter antes de começar a instalar um sistema endereçável é tensão corrente, saber a lei de Ohm. Eu sempre falo que não existe muito segredo. Você tem que aplicar aquilo que você aprendeu no colégio, no seu curso de eletricidade, no seu curso de eletrônica, para quem fez, né? Aplicar essa lei de Ohms, porque a maior parte dos problemas que a gente vê por aí, nas visitas que eu faço, e também no que o nosso suporte técnico recebe de dúvidas, é exatamente numa questão básica, de conhecimento técnico básico, que são as orientações técnicas, no sentido de você saber a parte de cabeamento, a parte de tensão, queda de tensão, enfim. É isso que a gente vai abordar hoje. Eu garanto para vocês que com esse conhecimento, com essas informações, você vai conseguir fazer uma instalação muito mais rápida, muito mais segura, correta e eficaz. E também conseguir solucionar pequenos problemas, pequenos defeitos com esse conhecimento, que não é nada complicado, certo? Então vamos começar a falar do que vai ser falado hoje. Nós vamos abordar nesses conceitos básicos, vamos falar sobre o cabo de comunicação, um dos elementos mais importantes na infraestrutura do sistema. Vamos falar da própria infraestrutura em si, tubulação. Eu vou ensinar para vocês sobre topologia de rede, que é de extrema importância no sistema de transmissão de dados via cabo. Vou explicar como é que funciona o protocolo de comunicação da Ilumac. Vamos falar propriamente dito do ponto mais importante da instalação. Vamos falar sobre tensão, corrente e resistência. E por fim, um efeito que acontece muito na instalação, que é a capacitância, também que influencia na qualidade do sistema. A gente vai abordar esse tema também. E por último, vamos falar sobre a autonomia do sistema, que envolve as baterias. Mas antes de eu começar, eu gostaria de lembrar para vocês que nesse webinar hoje vai ter duas coisas. Primeiro, a gente vai ter no final, fica online aí comigo, tá? Com o pessoal, vai ter um quiz, que são algumas perguntinhas que você vai ter que responder. E quem responder essas perguntinhas vai receber o seu certificado de participação, tá? Isso é importante no currículo, saber, eu já sei os conhecimentos básicos do sistema da Ilumac.
E também via chat com o pessoal que está dando suporte aqui. Eu estou aqui ao vivo aqui com o Alex, com o Gustavo e com a Giovana. Eles vão estar fazendo para vocês aí um sorteio de detectores de fumaça e iluminação de emergência. Aí eu vou fazer uma perguntinha no final e quem responder, os 2 primeiros que responderem a pergunta corretamente vai receber esses blinds aí, tá? Mas vamos continuar então. Então, voltando à orientação básica, o primeiro assunto seria o cabo de comunicação. É de suma importância você usar um cabo correto. Eu sempre dou um exemplo. Você tem um carro de alta performance, vamos dizer assim, uma Ferrari. E se você não tiver uma estrada boa, com qualidade, uma estrada bem feita, você não vai conseguir obter a performance do seu carro, da sua Ferrari. Então, o cabo é isso. Então, se você tem um sistema que precisa de uma estrada para transitar com esses dados, que seria o nosso cabo, um condutor, para que você possa transmitir os seus dados de forma rápida, segura e eficiente, você não vai ter o desempenho do sistema que seria o que você poderia obter tendo o cabo correto. Então, o cabo de comunicação é um dos assuntos que nós vamos falar hoje, que é de extrema importância você ter um cabo com blindagem. Com essa blindagem, ela tem que ser com poliéster aluminizado, e junto com essa blindagem, a gente tem o fio dreno, que é o fio responsável pela proteção do cabo. E junto com os 3 condutores, que no exemplo que a gente está dando aí na imagem, é um condutor preto, vermelho e branco, ou seja, o preto e vermelho os 2 condutores que vão levar a alimentação até os dispositivos, e o branco, que é propriamente dito o fio que vai tramitar aí o protocolo de comunicação. A gente vai entender o que é o protocolo de comunicação mais à frente, tá? Então, aí nesse slide que eu estou mostrando para vocês, tem as imagens do cabo, a especificação do cabo, tá? E aí, isso que você tem que seguir, ou seja, você vai ter garantia do funcionamento do sistema endereçável da Ilumac sempre que você usar esse cabo de comunicação. Sempre que você seguir todas as recomendações que eu vou passar hoje, com certeza nós damos garantia total de funcionamento. Quando a gente vai a alguma obra que o sistema não está funcionando corretamente, com certeza um desses 6 pontos, 7 pontos na realidade, eles não foram seguidos, não foram obedecidos. Então, é por isso que a gente tem muito problema em campo com falha de comunicação e falha de funcionamento. Nesse cabo de comunicação, ele tem um fio dreno, como eu comentei com vocês. Esse fio dreno ele é apenas para a proteção do cabo. Então, ele deve ser ligado só na central, junto com o aterramento da central. Esse fio dreno ele tem que ser emendado e isolado durante todo o cabeamento. E não deve ser ligado em nenhum dispositivo, tá? E é porque exatamente para você não ter diferença de potencial ao longo do seu cabo e provocar aí um problema de falta de proteção no cabo, ok? Então, ou seja, o fio dreno, você vai ligar ele no ponto de aterramento da central. As centrais novas, como a KE Dual, a KE X-Max, que nós lançamos no ano passado na feira, ele já tem um borne específico ali junto da saída do laço para você ligar o seu fio dreno, como mostra a imagem. Então, enfim, o primeiro ponto mais importante do sistema endereçável é o funcionamento e o uso do cabo de comunicação correto. Segundo ponto, bom, lembra do exemplo que eu dei? De você ter um carro de alta performance, uma Ferrari, e você precisa ter uma estrada boa, você não vai pôr sua Ferrari numa estrada de terra cheia de buraco, você não vai ter performance dela. Além dessa estrada, ela precisa ter uma base, né? Porque se você fazer uma estrada com um asfalto fininho em cima de terra, essa estrada não vai aguentar muito tempo. Então, depois que 2, 3 vezes que você passar com o seu carro, essa estrada já era. E o eletroduto, a infraestrutura, é a garantia que o seu cabo vai estar protegido e vai ter uma vida útil para que o seu sistema funcione, né, pelo menos dentro de um prazo de 5 ou 10 anos, com eficiência. Porque tem muitos casos que você vê por aí, nas visitas que eu faço, a pessoa faz a infraestrutura, faz o cabeamento, e depois entrega isso para o seu cliente funcionando, tudo perfeitinho, e depois de 4, 5 meses ali, o sistema começa a apresentar problemas. E aí você vai lá ver que entrou água nessa tubulação, houve rompimento, uma parte do eletroduto não estava bem fixada, soltou e acabou rompendo o cabo, ou seja, a infraestrutura é algo muito importante, assim como o cabo. Principalmente nas infraestruturas externas, onde você tem um contato com condensação,
com oxidação, com umidade, chuva e etc. Né? Então, ou seja, eu sempre falo que quando você vai fazer uma tubulação externa, você precisa imaginar o seguinte, como se você fosse fazer uma tubulação hidráulica, como se naquele condutor, né, naquele eletroduto ali, fosse passar água. Então, a tubulação externa, obrigatoriamente, ela tem que ser vedada, suas roscas, tudo roscado nas conexões. Isso é muito importante, porque você garante que esse cabo não vai receber umidade externa, oxidar e acabar mudando suas características técnicas e prejudicando o funcionamento do sistema. A gente sempre tem que pensar o seguinte, o meu cabo, ele não é sempre só um cabo de alimentação de energia elétrica onde está circulando corrente. O meu cabo, ele está transmitindo dados. E esses dados precisam chegar corretamente nos dispositivos de campo. Então, por isso que o meu cabo, ele tem que estar protegido contra as intempéries, entendeu? Contra a umidade. Por isso a importância de uma infraestrutura, de uma tubulação bem feita. Aí na imagem que tem um texto explicando direitinho tudo que eu estou falando. Essa apresentação, esse conteúdo, ele está disponível aí no webinar, aí embaixo. Você pode baixar um arquivo PDF com toda a informação do que eu estou passando aqui. Então, o segundo ponto importante dos 7 pontos que eu vou explicar hoje, é a infraestrutura. Assim como o cabeamento, a infraestrutura tem que ser muito bem feita, seguir as normas técnicas da NBR 17240 e seguir essas informações passadas agora para a proteção do sistema. Um outro ponto, que é um ponto assim, bem questionado e que a gente comenta muito isso no dia a dia, de um sistema endereçável, é a topologia de rede. Quando a gente fala de topologia de rede, a gente está falando o seguinte, da forma como eu faço o encaminhamento do meu cabo. Eu vejo o pessoal falando assim, André, no manual da Ilumac fala que tem que ser topologia linear, o cabo tem que ir passando por dispositivo, indo para o próximo, como se fosse em série, né? Mas na realidade a conexão é feita de forma paralela. Mas o fornecedor lá, o concorrente lá, o fabricante X, Y, não fala isso, fala que o dele pode fazer de qualquer jeito. No caso, fazendo derivação, ramificando o cabo. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Até antes de falar da topologia correta, o sistema da Ilumac não é diferente dos outros. Tá? Assim como existem as normas técnicas que devem ser observadas também para as outras marcas. Então, por exemplo, se você quer fazer o sistema ramificado, é uma responsabilidade sua. Quando a Ilumac ela fala que o sistema tem que ser linear, o encaminhamento do cabo tem que ser linear, ela está dando para você ali, primeiro, uma descrição, uma prerrogativa de normas, de norma técnica, de todo o sistema de dados transmitido por via cabo, ele tem que ser de forma linear, seja ele RS485, Modbus, entendeu? Então não é uma questão particular do sistema endereçável da Ilumac. Isso deveria ser seguido em todos os sistemas de alarme cabeado, certo? Principalmente os que têm transmissão de dados como endereçável. Mas se você faz ramificado, tudo bem. Só que assim, precisa ter certos cuidados para fazer o ramificado. Precisa saber o que está fazendo. Quando você faz um sistema com topologia linear, você está fazendo um sistema robusto, um sistema que vai ter uma impedância única em todo o cabeamento, do começo, onde sai ele do laço da central, até o final, quando ele chega no último dispositivo, quando a gente está falando de classe B nesse caso. E garantindo que a impedância ao longo do cabo seja igual, facilitando o fluxo de comunicação, certo? O seu carro de alta performance vai ter uma via plana para ter ali o melhor desempenho. Quando você começa a fazer derivação, você começa a ter pontos no seu cabeamento, no seu laço, com impedâncias diferentes, por exemplo, com cargas diferentes. Então, por exemplo, onde você faz uma derivação com uma certa quantidade de dispositivos e na outra derivação com outra quantidade, você está fazendo um desbalanceamento. Você não tem mais aquele cabo linear com uma impedância igual em todo o cabeamento. Você começa a ter pontos com maior carga, pontos com menores cargas, e isso vai provocar um desbalanceamento do cabo, fazendo com que em alguns pontos você tenha uma comunicação excelente, estável, e em alguns pontos você pode ter a comunicação instável. É justamente por causa da ramificação. Tem a influência da capacitância isso tudo.
mas a gente vai ver mais para frente sobre a capacitância. Então, ou seja, o que a gente coloca, resumindo a parte de topologia de rede? Você precisa entender que não é uma questão prática ou uma questão específica da Ilumac, é uma questão técnica de comunicação de dados via cabo, ou seja, fazendo linear é a forma correta. Outra coisa, você fazendo de forma linear, você tem muito mais facilidade para achar um possível defeito, né? Você tem muito mais facilidade para ligar para a Ilumac e receber um suporte adequado. E, ou seja, você vai estar fazendo uma instalação que é como um carro novo, deu partida, vai pegar. Você vai me dizer assim, ah, André, pô, mas eu vou gastar mais cabo. Sim, vai gastar um pouquinho mais. Mas não é melhor gastar um pouquinho mais de cabo, que lá no final da obra você ficar perdendo o maior tempo em tentar achar uma pequena falha e não conseguir resolver essa falha? Ou o que é melhor? Você gastar um pouquinho mais de cabo e entregar essa obra no tempo combinado e de forma eficiente. Então, tem que pensar nisso, ok? Então, topologia de rede é um ponto importante antes de começar qualquer instalação, seja analisado isso tanto no projeto que você vai executar, quanto na aplicação em si. Aqui a gente está mostrando uma imagem aí com um exemplo de uma topologia de rede linear, só para ficar claro que o que a gente está falando em linear, que é o cabo ele vem da central, passa pelo detector, passa pela sirene, vai até o acionador, volta, vai para o próximo detector, enfim, até chegar ao último dispositivo. Uma das coisas muito importantes para falar para vocês é que a ideia de fazer linear é justamente como eu falei no começo, né, do tema topologia de rede. É para você poder ter uma impedância igual em todo o cabo. A central, pela sua característica, ela tem uma impedância em aproximadamente de 2.200 ohms, 2K2, ali na saída do laço. Então a ideia, se você quer ter uma pista reta, é você ter a mesma distribuição de carga ao longo de toda essa via. Então, para que o balanceamento seja eficaz ao longo de todo o cabo, a gente recomenda a instalação de um terminador de cabo. Esse terminador de cabo, ele não é um resistor final de linha, porque o sistema endereçável da Ilumac é um sistema endereçável dinâmico. Ele reconhece cada dispositivo que está ligado no laço e com isso ele sabe quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o último dispositivo. Então não precisa de resistor final de linha para dizer para você que quem é o último dispositivo. Mas no caso, o terminador de cabo, ele é um elemento de balanceamento para que tanto no começo do cabo, onde sai da central lá no laço, como no último dispositivo, você tenha a mesma impedância e com isso um balanceamento uniforme durante todo o cabo. Por isso que quando você faz derivação, você quebra isso. Você tira esse balanceamento, fazendo com que partes específicas do cabo onde você fez sua derivação tenham impedâncias diferentes, tendo correntes diferentes, provocando ali falhas, às vezes uma possível falha de comunicação. Lá no final a gente vai falar sobre capacitância de cabo, aí eu vou abordar esses detalhes com mais clareza para vocês. Enfim, então topologia de rede é o sistema linear utilizando o terminador de cabo com o balanceamento correto do seu cabo, do seu laço, ok? Um dos pontos importantes que eu gosto sempre de citar, que eu acredito que vários fabricantes, fornecedores, eles não citam isso muito nos seus treinamentos ou em seus manuais, é o protocolo de comunicação. Porque é importante para o instalador, quando ele está ali na obra, instalando, ou fazendo uma manutenção, ou fazendo preventiva, corretiva, é importante ele saber o que está acontecendo por trás dos equipamentos. Né? O que está acontecendo no cabo lá que está embutido dentro da sua tubulação. Então você tem que ter uma noção de como que funciona essa comunicação. Como é que a central ela conversa com os dispositivos. Porque vamos dizer o seguinte, você tem um único cabo, certo? É onde esses dispositivos estão conectados. Cada dispositivo desse recebe um endereço, que seria um número, um ID, como a gente cita às vezes. Mas a central ela tem que ter uma forma de conversar com esses caras, para mandar informação e receber informação. É como se fosse a linguagem, né? Aqui no Brasil nós falamos português e a central fala com o nosso protocolo, é a forma de linguagem entre a central e o dispositivo. Então esse protocolo é formado por bits, que nada mais como ele é transmitido de forma serial,
nada mais é que pulsos elétricos, tá? Então, assim, a central pulsa, dá 0, dá 1, dá 0, um conjunto, um carrier, um conjunto de bits que vai formar um byte inteiro, que é esse conjunto, que é transmitido de forma serial para o dispositivo. Esse dispositivo recebe esse pacote de dados, interpreta isso e responde para a central de volta. E assim, sucessivamente, a central vai comunicando com os dispositivos. Então ela fala com o dispositivo de número 1, depois ela fala com o dispositivo de número 2, e através dessa fala, que é o protocolo na realidade, essa conversa que tem entre eles, eles vão se entendendo e mandando e recebendo informação. Eu gosto de dar um exemplo prático que é muito interessante. Esse exemplo prático é a gente lembrar lá da escola, no grupo escolar, quando a professora ia fazer a chamada, e ela não chamava você pelo nome, ela chamava você pelo número. Então, quando ela falava número 1, o aluno lá dizia presente, número 2, presente. Então, é mais ou menos assim que funciona. Porque, por exemplo, todos os dispositivos que estão ligados no cabo, todos estão ouvindo o que a central está falando. Assim como todos os alunos que estão na sala de aula estão ouvindo a chamada da professora. Mas só aquele aluno que é o número específico que ela chamou, que vai responder para a professora. No nosso caso, só aquele dispositivo do número específico que a central chamou é que vai responder para a central. Se comunicando, ó, tá tudo ok, eu estou acionado com fogo, ó, uma falha no meu funcionamento, enfim. E quando a central transmite para os demais, se ela estiver alarmada, ela também vai informar para os demais dispositivos que estão na rede que o sistema está em alarme, entendeu? Ou está com alguma avaria. Por isso que é um sistema inteligente, um sistema dinâmico, onde os dispositivos conversam com a central através do protocolo dedicado, protocolo proprietário que a ELUMAC desenvolveu. É um protocolo nosso que permite, através de um único fio, na realidade, conversar com até 500 dispositivos. Pegando o gancho no protocolo, quero comentar uma coisa com vocês. O pessoal fala, por que a ELUMAC usa 3 fios no protocolo? Ah, por que usa 3 fios? Para ter ser mais robusto, ter mais qualidade de funcionamento, mais garantia de funcionamento. Por quê? Na realidade, há uma pegadinha nisso tudo. Porque geralmente os sistemas que são com 2 fios, por exemplo, eles acabam não tendo uma capacidade de carga tão boa como um sistema com 3 fios. Porque existem muitos sistemas de 2 fios que para você ligar uma sirene endereçável, você precisa puxar mais 2 fios de alimentação, ou passar o fio da sirene separado. Nesse caso, você acaba tendo 4 fios, e não 2, e nem 3. Então, às vezes o sistema de 2 fios pode se transformar em 4. Quanto o da ELUMAC com apenas 3 fios, alimenta sirenes, alimenta os dispositivos, detectores, por quê? 2 fios desses 3 são apenas para levar alimentação, tendo um potencial maior de carga, aguentando um potencial maior de corrente, entendeu? E isso tem que ser levado em conta na hora de definir, eu quero um sistema com 2 fios, mas os 2 fios acabam virando 4. Então, só para dar um gancho nessa parte e esclarecer direitinho para vocês que na realidade o protocolo da ELUMAC usa apenas um fio, ok? Junto com o fio negativo, é lógico. Bom, depois que nós falamos de cabo, falamos de infraestrutura, falamos da topologia de rede, né? Um aspecto muito importante, que é o que faz com que você tenha sucesso na instalação, é você observar, como eu disse, a questão de tensão, corrente e resistência. A gente tem que levar em conta que toda central, ela possui limites. Ela possui limites nos seus laços. Ela possui limite de quantidade de endereço, ela possui limites de tensão máxima e mínima, ela possui também limites de corrente máxima. Por exemplo, a maior parte das centrais da ELUMAC possui um limite de 1 ampere de corrente máxima por laço. A gente trabalha com tensões de 28 volts, podendo chegar até 24 no caso das baterias, e a quantidade máxima de endereço. Então, quando a gente vai pensar em infraestrutura, pensar em dimensionamento, nós temos que levar em conta a capacidade da central. E também lembrar de um aspecto que é muito importante, que entre a central e o dispositivo, existe uma coisa chamada cabo no laço, né? E esse cabo é um cabo de cobre, que possui uma resistência natural do cobre. Então, é aí que acontece todo o problema. Quando você começa a colocar o cabo na sua instalação e vai entrando esse condutor com a sua resistência, se a gente não observar a tensão, o controle de corrente e o controle da queda de tensão,
que no caso da nossa norma, a 17240, ela especifica para a gente uma queda de tensão máxima de 5% no laço. Nos laços de sirene, por exemplo, laços convencionais, pode chegar até 10%. Mas nos laços dispositivos, a queda de tensão máxima é 5%. Então, com isso, nós temos que entender o seguinte, vamos pensar. Eu tenho uma corrente limitada no meu laço, eu tenho o consumo dos meus dispositivos e tenho uma resistência no meio deles. Com certeza, quanto mais corrente houver, ou seja, quanto mais dispositivo eu colocar nesse cabo, mais queda de tensão eu vou ter. E eu não posso deixar que essa queda de tensão seja maior que 5%. Então é onde eu tenho que começar a pôr em prática meu conhecimento técnico, ou seja, a lei de Ohm que eu falei. Então, por exemplo, se você tem ali na saída do seu laço, você mediu com o multímetro ali, você tem 27,6 volts, que é a média de tensão do laço da central da Ilumac. Isso que a gente está falando quando a rede elétrica está presente e que a fonte está funcionando. Certo? Se você levar em conta que durante o cabo todo eu não posso ter mais que 5%, quer dizer o quê? Que lá no final do cabo eu não posso ter uma tensão menor que 26,2 com a minha rede elétrica presente, ok? Então essa imagem mostra bem claro aí o teste de você estar com o seu multímetro medindo ali na saída do laço, seus 27,6, menos 5%, né? Eu vou ter uma tensão mínima de 26,2. Então eu tenho que garantir que durante todo o meu laço, todo o meu cabeamento, eu não tenho uma tensão menor que essa, certo? Por quê? Eu tenho uma outra situação pior que essa. Eu tenho uma situação que quando eu estou sem energia elétrica, usando minha alimentação secundária, que são as baterias, essa tensão de 27,6, ela vai cair para 24 volts, tá certo? E lá no final, vai chegar só 22 volts, que seria a tensão mínima, ok? Quando isso acontece, eu estou trabalhando ali no limite de tensão de funcionamento da minha central e dos meus dispositivos. Então, por isso que é importante a gente estar ali com o multímetro, instalando os dispositivos e acompanhando essas medições. Uma das coisas que eu recomendo, que vai bem de contra o que é feito atualmente, é que quando eu vou acompanhar uma obra, orientar o pessoal a fazer uma instalação, a primeira coisa que eu peço para instalar é a central. Bem ao contrário do que se faz normalmente, que é primeiro passar o cabeamento, montar a infraestrutura. Lógico que a infraestrutura é bom já está pronta. Mas antes de eu colocar meus dispositivos, antes de eu começar a instalar meu primeiro dispositivo, seja ele um acionador, uma sirene, um detector de fumaça, primeira coisa que eu vou instalar é a minha central, porque a minha central vai ser a minha ferramenta de trabalho, para me acompanhar essas medições. Porque a partir do momento que eu executo o primeiro laço, conecto meus dispositivos, configuro e conecto na rede no primeiro laço meus dispositivos, eu já posso ali naquele trecho que eu fiz, eu já posso energizar minha central e medir minha queda de tensão, não deixando isso para o final da obra, porque no final da obra isso vai ser muito mais difícil de ser resolvido. A não ser que eu tenha feito um projeto bem elaborado, eu já tenha previsto toda a queda de tensão no meu projeto. Mas geralmente não é isso que acontece. O instalador hoje corajoso, que é o instalador hoje do Brasil, ele encara receber apenas um projeto de bombeiro, apenas com as locações do ponto, e se esforçar a ligar lá para o pessoal do fabricante e pedir informação quando liga, né? Então eu acho que é muito corajoso o instalador, porque na realidade esse instalador ele deveria receber um projeto executivo com tudo isso já dimensionado, com isso tudo especificado, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Por isso que eu faço questão de abordar esse tema, de estar orientando vocês nesse sentido, para a gente saber o que está fazendo e medir isso para a gente não ser pego de surpresa lá na frente. Então essa é uma questão muito prática. Você está com o multímetro já fazendo a sua instalação, colocando sua central primeiro, depois fazendo a sua instalação e medindo por trecho, para não deixar depois que estiver tudo pronto, você energizar a central e aí você vai ver que você vai ter um monte de surpresa ali para você resolver. Esse slide que eu estou mostrando, essa imagem, tem aí para vocês que querem fazer o projeto e já prever essa queda de tensão e já prever o uso de fonte auxiliar, que é o dispositivo que a gente usa para compensar essa queda de tensão do cabo. Existe aí um cálculo, e tanto para você calcular a seção do seu condutor, ou um cálculo para você calcular, quando você já tem um condutor, por exemplo, um cabo de 3 por 1,5, você saber calcular ali, diante da carga que você vai utilizar, qual o comprimento máximo que eu posso pôr de carga
de cabo com aquela carga, para que a minha queda de tensão não ultrapasse os 5%. Então, isso vai ficar a título aí para vocês guardarem esses cálculos e executarem isso antes da obra e poder prever ali a queda de tensão que você vai ter no seu sistema e calcular antes de você começar a instalação para não ter surpresa. Eu vou passar rapidinho aqui com vocês uma informação prática, como se a gente estivesse fazendo isso que eu acabei de falar. Primeiro eu coloquei minha central, agora eu vou colocar meus dispositivos no meu laço e vou medir para ver a minha queda de tensão, ok? Então vamos supor que eu tenho uma situação, como está mostrando aí no slide, onde eu tenho uma central com laço com alguns dispositivos. Como eu disse, quando a rede elétrica está presente, a saída da minha central é em torno de 27,6. Mas para efeito de cálculo aqui rápido, para a gente entender, a gente vai arredondar para 27 volts, para ficar mais prático de entender. Mas antes disso, a gente tem que entender, como está embaixo aí na imagem, que as limitações que eu tenho nesse laço. Então eu tenho que saber o seguinte, ó, a minha tensão mínima de comunicação estável, que se eu manter a amplitude do meu pulso, que eu expliquei lá no protocolo, igual ou maior que 20 VPP, que no caso VPP é a tensão pico a pico, que é esse pulso elétrico, a amplitude desse pulso, eu tenho uma garantia de comunicação estável ao longo de todo o meu cabeamento. Quando essa tensão cai abaixo de 20 VPP, essa tensão começa a ficar instável, até o ponto de chegar em torno de 18 VPP, que aí começa a perder comunicação. E como eu não consigo medir, por exemplo, essa tensão pico a pico, esses pulsos elétricos, com um multímetro, o que a Ilumac fez? Ela criou uma regrinha teórica para você, instalador, ir lá no cabo, medindo apenas o VCC, que é a tensão de corrente contínua, você consegue saber como é que está teu pulso elétrico. Então, por exemplo, qual que é a regra teórica? A regra teórica é o seguinte, você mediu lá o VCC, está marcando lá 27 volts. Com certeza, a sua tensão pico a pico, que só conseguiria medir através de um osciloscópio, vai ser 25 VPP, ou seja, é VCC menos 2 volts, que vai ser sempre igual ao teu VPP, ou seja, que é a tensão do seu protocolo. Então, voltando ao exemplo, a gente está falando aí de uma central que está ligada com a rede elétrica presente, certo? E com um laço com alguns dispositivos. Então, vamos imaginar que essa central ela está ali no seu laço, no VCC do laço, na alimentação do laço, com 27 volts. E ali o meu pico, né, a tensão de comunicação no laço da central, na saída do borne, ele vai estar em torno de 25. Mas vai estar dentro dos limites aceitáveis. Mas para essa tensão, essa comunicação chegar lá no último dispositivo, ela vai ter que vencer toda a resistência do cabo. Então vamos imaginar que eu tenho um cabo de uma certa distância, onde eu tenho uma queda de tensão até o último ponto de aproximadamente menos 2 volts. Quer dizer o que é isso? Que lá naquela sirene, lá no último ponto, uma sirene endereçável, a tensão de VCC que vai chegar lá vai ser mais ou menos de 25 volts. Ou seja, ela sofreu a resistência do cabo, perdeu ali 2 volts e chegou a 25. Com certeza absoluta, a tensão do protocolo, da comunicação lá naquele ponto vai ser 23 VPP, ou seja, é o meu 25 volts corrente contínua menos 2 volts. Então, ok, está dentro do parâmetro de comunicação estável, que é igual ou acima de 20 VPP. Então, esse dispositivo recebeu as informações da central. Agora, esse dispositivo, como eu expliquei lá na parte do protocolo, ele tem que transmitir de volta para a central, falando, ó, estou presente aqui, né? Então, ou seja, só que nós temos que levar em conta que daqui de trás, agora com a alimentação de 25, vai sair uma tensão de comunicação de 23 VPP. E essa tensão, ela vai ter que também voltar para a central e atravessar essa resistência de volta. Ou seja, ela vai perder menos 2 volts na volta também, que é a resistência do cabo. Chegando na central, por exemplo, apenas 21 VPP. Ou seja, os 23 volts menos 2, 21 VPP. Ou seja, a central vai receber essa informação de forma correta. Por quê? Está acima dos 20 volts, como eu disse. Mas aí você entregou a tua obra para o teu cliente, está tudo funcionando, maravilhoso, termos de aceitação de entrega, bombeiro foi até lá, né? Às vezes vai fazer o teste, não cortou energia elétrica, mas se esse bombeiro resolver cortar a energia elétrica, que é o padrão de um AVCB, para emitir um AVCB,
você vai se complicar todinho. Por quê? Vamos fazer a conta agora. No mesmo exemplo, a gente vai fazer a simulação sem a energia elétrica, usando apenas a fonte de alimentação secundária, que são as baterias. Então, com o mesmo exemplo, com a mesma situação, você já não vai ter mais os 27 volts, porque você está tendo alimentação pelas baterias. Nesse caso, você vai estar com os 40 volts, perdão, com 24 volts ali. Só que não esqueça que esses 24 volts transformou a comunicação em 22 volts, em 22 VPP. E essa tensão vai ter que romper essa resistência até o último dispositivo do mesmo jeito, perdendo ali no caminho menos 2 volts. O que vai acontecer? Lá no final, no último dispositivo, como foi o exemplo anterior, não vai mais chegar a 25 volts. Agora vai chegar a 22 volts. Ou seja, então 22 menos 2 vão ser 20 VPP. Então a minha comunicação lá no final, meu protocolo, meu pulso de dados, vai estar em torno de 20 pp. Em cima, no limite da minha tensão mínima de comunicação estável. Até aí tudo bem, o meu dispositivo recebeu a informação da central, falou, bom, sou eu, agora eu vou transmitir de volta. E aí que a coisa lascou, né? Porque agora, para voltar para a central esses 20 volts, ele vai ter que enfrentar a resistência do cabo de volta, e essa resistência de menos 2 volts vai fazer com que chegue lá na minha central de volta apenas 18 VPP. Está abaixo da minha tensão estável, ou seja, eu já vou ter um problema. Pode ser que esse dispositivo, na hora que ele retorne para a central, dê falha de comunicação. Por isso, a importância de observar a tensão e corrente e calcular todo o meu cabeamento, todo o meu laço, para que a tensão, na pior situação, presta atenção nisso que eu vou falar agora, que na pior situação, que seria o quê? No ponto mais distante, com a maior carga, que seria o quê? A sirene ligada, certo? Então, a forma de você medir e garantir que a queda de tensão não seja maior que 5%, você tem que ser sempre na pior situação, no último ponto do cabo e na situação de maior consumo, que é com as sirenes acionadas, ok? Então, claro, isso vai ficar aí o material, o conteúdo para você lembrar disso, estudar depois novamente, e é assim que você vai conseguir ter uma instalação eficiente, funcional, sem nenhum problema, ok? Porque quando, que eu falo, quando a gente vai numa obra, eu tenho engenheiros aqui, eu tenho pessoas com experiência técnica, o que a gente faz na obra do cliente, que até hoje a gente tem orgulho de falar, que qualquer problema que a gente foi resolver até hoje foi resolvido, nenhum problema ficou sem solução, desde que o cliente tenha feito as fórmulas, o instalador tenha atendido essas orientações. E o que a gente faz quando a gente vai numa visita é simplesmente comparar se o que está aqui nessas informações foi realmente executado. E quando não é executado, a gente orienta para que faça da forma como eu estou explicando. Então, não tem bicho de sete cabeças, é só seguir as orientações que você vai ter sucesso com certeza na sua instalação. Bom, então vamos falar o seguinte, a minha instalação está com mais de 5% de queda e eu preciso resolver isso, né? Então, qual é a solução? É usar a fonte auxiliar. A Ilumac hoje tem dois modelos de fonte auxiliar. Ela tem uma fonte auxiliar de 2,5 amperes e uma fonte auxiliar de 1 ampere. Quando você vai resolver o problema de queda de tensão, essas fontes têm que ser instaladas ao longo do cabo. Então não adianta você ter uma fonte muito cara, uma fonte de alta capacidade, 2, 5, 10 amperes, que não vai resolver nada. Porque o que vai resolver o problema da queda de tensão é a quantidade de fontes que você vai pôr ao longo desse cabo, para conforme essa queda de tensão vai chegando a mais de 5%, você vai instalando a fonte justamente ali para poder compensar a sua queda de tensão. Tá? Então assim, para entender quando é necessário instalar uma fonte, quando a minha queda de tensão ou ultrapassa 5%, é lógico, ou também existe uma outra situação, que por exemplo, como eu disse anteriormente, o laço da minha central ele tem um limite ali de carga. Geralmente os laços das centrais da Ilumac, a carga máxima é 1 ampere. Então, ou seja, se de repente eu fiz um laço, eu coloquei sirenes, coloquei um monte de dispositivo, que o consumo, a carga desses dispositivos ultrapassou a corrente de 1 ampere, eu já tenho que colocar uma fonte ali, simplesmente para poder aguentar a carga que eu coloquei no meu laço. Nesse caso, se o cabo for curtinho, não tiver problema com queda de tensão, essa fonte pode até ser instalada próximo à central, tá certo? Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. É muito mais eficiente você instalar essa fonte lá no meio do cabo ou no ponto onde a tensão, a queda de tensão ultrapassou 5%.
Eu vejo muita obra, às vezes a gente olha e fala, ó, você tem que pôr 2 fontes por laço. Aí você chega lá na obra, a pessoa instalou essas fontes em locais errados. Então não vai ter eficiência, não vai adiantar nada. Então o segredo é usar fonte quando a tensão ultrapassa, a queda de tensão ultrapassa 5% e instalar essas fontes nos locais corretos, senão também não resolve nada. Aqui tem um exemplo, tá? Para a gente ver aí, de instalação de uma fonte onde eu tinha um laço, por exemplo, com 400 metros, uma carga de 1 ampere e já estava ali no limite da minha central. Eu resolvi instalar uma fonte, poderia instalar próximo da central, mas é muito melhor eu instalar lá no meio do cabo, porque assim eu vou dividir a carga dos 500 mA para a fonte da central suportar e dali para frente nos outros 200 metros, quem vai suportar o restante da carga será a fonte que está instalada lá. É apenas um exemplo aí para vocês terem uma ideia. Aquele cálculo que eu ensinei lá para vocês anteriormente é o cálculo que foi usado para criar essa tabela que eu estou mostrando aí no slide para vocês. Essa tabela ela é muito funcional. Se você, por exemplo, utilizar a regra de 3, você consegue obter qualquer outros valores do dimensionamento do seu laço quando a gente está falando em termos de corrente, tá? E capacidade máxima para não ultrapassar os 5% de queda de tensão. Então, por exemplo, ali tem um exemplo prático na última linha do cabo de 3 por 1,5. Se, por exemplo, assim, se eu tiver lá com 500 mA de carga, você vendo na coluna em cima ali, ó, 200 metros. Então, ou seja, se eu estiver utilizando um cabo de 3 por 1,5 e minha carga total que eu somei ali, peguei por exemplo, um dispositivo, um acionador manual, consome em torno de 1 mA. Um detector consome menos de 1 ampere, em torno de 600 microampere, por exemplo, que é quase meio miliampere. Então, somando toda essa carga e as sirenes, porque eu tenho que sempre pensar na pior situação, como eu falei, no último ponto e com a maior carga, que é com a sirene acionada. Eu vi lá que tudo isso está me dando 500 mA de consumo. Então, ou seja, o meu cabo de 3 por 1,5, até 200 metros, eu não vou ter queda de tensão. Se a minha carga for maior, por exemplo, for 950 mA, como está na tabela ali, eu vou poder levar esse cabo até 100 metros. Porque se eu passar de 100 metros no cabo de 3 por 1,5, com certeza eu vou ter uma queda de tensão maior que 5%. Já no cabo, na linha de cima, o cabo de 3 por 1, porque a norma permite o uso de cabos de 0,5 até 2,5, mas eu não recomendo usar bitolas menores que 1 milímetro. Primeiro porque o cabo fica muito frágil. E na realidade o cabo ele tem que ter uma proteção mecânica, aguentar uma resistência mecânica, não só a resistência do cobre, do condutor, mas sim de suportar altas temperaturas. Então, o fato de você usar cabo muito fino, você também tem esse prejuízo, né? Mas em suma, se você naquele exemplo anterior dos 500 mA 200 metros, se você tivesse usado o cabo de 3 por 1, nos mesmos 200 metros você só poderia usar 300 mA de carga. Então isso é apenas um exemplo, tá? Que pode ser seguido para você, antes de começar a sua instalação, você já prever ali o que você vai usar. Aqui tem um exemplo agora, que dos 6 pontos, 7 pontos que nós falamos, nós já falamos de cabo, falamos aí da infraestrutura, falamos do protocolo da ENUMAC, falamos da topologia de rede, tensão, corrente e resistência. Então tudo isso que eu estou falando é obrigatório conhecimento para você fazer uma instalação correta, segura e funcional. O último ponto aí dos efeitos elétricos que acontecem na nossa instalação é o efeito capacitivo, né? O efeito capacitivo. Antes de eu continuar com a capacitância aqui do cabo, eu vou falar para vocês não esquecerem no final responder o quiz, que vão ser algumas perguntinhas que tem lá no final, para que você possa receber o seu certificado, tá? Esse certificado vai ser enviado para vocês pela ENUMAC. E também não esqueça de ficar online, tá? Para participar lá do sorteio que vai ter no final, o pessoal através do chat vai pôr uma pergunta para vocês e as 2 primeiras pessoas que responderem essa pergunta vão ganhar detectores e luz de emergência da ENUMAC. Então fica aí, tá? Fica aí comigo aí e vamos continuar. Capacitância do cabo. Vamos falar da capacitância do cabo. Muita gente às vezes nem sabe o que é esse termo. Às vezes despreza esse termo, ou às vezes nem tem esse conhecimento. Então, o que eu vou explicar para vocês? O cabo de comunicação, o 3 vias por 1,5 lá, com blindagem, dreno, pela formação, pela arquitetura de montagem desse cabo, ele possui alguns parâmetros elétricos. E um desses é a capacitância.
Porque o cabo, quando você coloca num invólucro só, ali, aquele trio trançado, ele acaba criando uma espécie de um capacitor. E como todos nós sabemos, um capacitor armazena energia. Então, ou seja, se você vê aí nesse parâmetro elétrico, esse tabelinha azul que está aí do lado, você vai ver que essa é uma informação de um fabricante de cabo, que está falando ali para a gente, ó, que o cabo dele tem uma capacitância de 134 nanofarads por quilômetro. Então, seja o sistema da Ilumac, qualquer outro sistema endereçável, ele vai estar à mercê desse parâmetro, dessa característica elétrica, dessa capacitância. Então, é uma coisa que acontece não só com o nosso sistema, mas com todos os outros sistemas. Que às vezes lá, quando você instalou outra marca, você teve problemas lá com o teu cabeamento e você não sabia o que acontecia. Você mexeu, pôs fonte, mudou, fez isso e não resolveu nada. É o que não resolveu porque você não tinha consciência que essa capacitância aí, ela atrapalha. Assim como tem a resistência, que um cabo de 3 por 1,5 em torno de mais ou menos de 25 ohms por quilômetro, você tem a capacitância em torno de 134 nanofarads por quilômetro. Então, o que essa capacitância vai atrapalhar? Ela vai fazer com que ela atrapalhe. A gente tem dois níveis lógicos no nosso protocolo. A gente tem o nível 1 e o nível 0. Na mudança de estado do nível lógico, essa capacitância ela pode armazenar a carga e nessa mudança de nível lógico, a gente, o nível que era para dar 0 não deu, ou o nível que era para dar 1 não deu, devido ao capacitor que está dentro do cabo ali, né, da capacitância do cabo. Então, aquilo que eu falei para vocês do terminador de cabo, ele já é um elemento que além de balancear o cabo, ele ajuda também a gente diminuir o efeito capacitivo. Então, quando você não coloca o terminador de cabo, além da sua via, lá da sua estrada, não está 100%, você também tem mais prejuízo com a capacitância do cabo, tá certo? Então, recomendamos que você instale esse terminador de cabo justamente para melhorar e não ficar tão frágil ao efeito capacitivo. Eu vou explicar agora mais tecnicamente o que é o efeito capacitivo e como que ele prejudica o protocolo de forma assim radical, você entendeu? Prejudica mesmo. Isso não só no sistema nosso, em qualquer outro sistema de cabeamento, de transmissão de dados por cabo, ok? Então você tem um gráfico ali na tela que eu estou mostrando para vocês, onde você tem aquela linha azul que seria a forma de onda dos meus pulsos elétricos, ou seja, dos meus níveis lógicos, né, bit 1, bit 0, ok? Que é passado da central para os dispositivos via cabo e que ali em torno de mais ou menos uns 17 pulsos, os 17 bits, forma meu pacote de dados. Então, quando o meu cabo não tem capacitância nenhuma, a alteração do nível lógico de 1 para 0 é de forma tranquila, ok? Mas quando o meu cabo, eu começo a ter muito cabo, porque o que acontece? Quando eu tenho maior carga, eu tenho menor resistência, eu tenho menor capacitância. É um circuito RC, então capacitância versus resistência. Mas quando eu tenho casos que, por exemplo, eu tenho poucos dispositivos, porque na realidade, quando o sistema endereçável da Ilumac, quando ele foi projetado para poder atender a cada 30 metros um dispositivo. Mas de repente você tem lá uma guarita, você tem que transitar com esse cabo durante 100 metros para depois atingir seu primeiro dispositivo, você vai ter ali um efeito capacitivo muito grande, entendeu? E é isso que provoca falhas na comunicação. Então, ou seja, a forma de eu entender isso é que eu não posso deixar com que essa capacitância, por esse excesso de cabo, pela falta de carga ao longo desse trecho, prejudique na minha comunicação. Porque o que acontece? Você pode ver ali naquela parte onde tem o ponto em verde EC1 e EC2, que já é um ponto onde a capacitância do cabo, esse capacitor, fica carregado e já não deixa o bit, o nível lógico de 1 vir para 0 no tempo que seria necessário. Começa a fazer uma curva ali que é aquela descarga do capacitor. Então, quando esse nível lógico, essa capacitância, ela acontece abaixo de 10, 8 volts mais ou menos, porque nós temos um filtro para isso no nosso drive de comunicação, isso não afeta tanto. Mas quando essa capacitância é tão extrema, tão alta, que ela influencia, já ela passa, né? Quando eu mudo do estado de nível lógico de 1 para 0, ele não deixa a mudança do estado vir a 0. Você pode perceber naquele ponto EC2 ali, ó, o efeito capacitivo. Esse capacitor está tão carregado que quando ele foi começar a descarregar, já veio de novo um outro nível lógico 1. Ou seja, a central ela teria que ter entendido ali naquele ponto 1, 0 e 1. Ela não conseguiu entender o 0, ela entendeu 1, 1 e 1. Então, nesse caso,
que já corrompeu meu pacote de dados. A informação que vai chegar lá no meu dispositivo ou de volta para a central vai ser desprezada pelo dispositivo. Isso não provoca alarme, tá? Porque se o pacote não chegar completo para a central ou para o dispositivo, ele despreza esse pacote. A única coisa que você vai ter na tua central, no seu sistema, é uma falha de comunicação. Apenas isso, tá? Então, ou seja, isso é o efeito capacitivo. E quando você faz derivação, você tem longos trechos de derivação, você desbalanceia mais o cabo, essa capacitância ela ocorre com mais frequência. Então, por isso também a importância de fazer um sistema com topologia linear, ok? Aqui tem um exemplo prático de como resolver o problema da capacitância. Então, a primeira coisa que eu tenho para resolver a capacitância é o nosso amplificador de sinal. Que na realidade o nosso amplificador de sinal, ele não é só um amplificador, ele é um isolador também. Porque o contato de um lado com o outro cabo é feito de forma ótica e não por contato físico do cabo. É a mesma coisa que eu catasse meu capacitor e cortasse ele no meio. Então, a partir do momento que eu coloco um amplificador de sinal, eu estou fazendo com que aquele capacitor ele caia pela metade ou quase a zero. Você pode ver no gráfico aí embaixo que o meu protocolo chegou deformado até meu amplificador de sinal com uma curva de capacitância bem alta e do outro lado ele saiu quadradinho sem nenhum efeito capacitivo. Então, a utilização do amplificador de sinal sem a fonte auxiliar é uma forma de isolar o efeito capacitivo. A outra forma é usar uma fonte. A nossa fonte fase 25, além de ela ser uma fonte, ela já tem um amplificador de sinal interno. Então, num caso desse, quando você tem efeito capacitivo e queda de tensão ao mesmo tempo, com esse dispositivo com a fase 25, você consegue corrigir os dois problemas, tanto queda de tensão como efeito capacitivo. Você pode ver no gráfico abaixo aí, que eu tenho uma forma de onda ali, um pulso de protocolo chegando com 20 volts e com a curva do meu protocolo ali já com bastante capacitância. Você pode ver lá do outro lado que essa tensão já saiu com amplitude maior, renovada, já em 25 volts e sem nenhuma curva de capacitância. Então, com esse dispositivo eu posso resolver esse problema. O efeito capacitivo na prática, muitas vezes a gente recebe aqui no suporte técnico uma pergunta assim: olha André, eu estou com uma rede aqui, eu estou lá 100, 200 metros com 40 dispositivos, 100, 200 dispositivos e todos funcionam perfeitamente. Só que eu tenho um aqui pertinho da central que está com falha. E por que isso acontece? Justamente por causa da capacitância. Como lá na ponta do cabo eu tenho maior carga, o fato de eu ter bastante carga faz com que diminua o efeito capacitivo lá naquela parte do cabo. E aquele cara que está aqui sozinho, sob a influência desses 100 metros de cabo, e ele sozinho é apenas uma carga pequena, o efeito capacitivo vai ser direto nele, certo? Ele vai ser o maior prejudicado com o efeito capacitivo. Já no caso do exemplo abaixo, do desenho abaixo, quando eu balanceio esses dispositivos, essa quantidade de carga ao longo do meu cabo, eu não tenho mais influência do efeito capacitivo prejudicando minha comunicação. Então você vai falar assim, geralmente esse efeito capacitivo acontece mais em derivações e é onde eu tenho poucos dispositivos, ok? Bom, para continuar, uma outra forma de resolver o efeito capacitivo, que é a forma mais simples, prática e, vamos dizer assim, barata, como eu disse para vocês, no meu cabo, o nosso sistema foi projetado para cada 30 metros ter um dispositivo. Quando tem muito cabo, sem nenhum dispositivo, com pouca carga, esse efeito capacitivo fica muito mais alto. E o que eu preciso também posso usar para eliminar meu efeito capacitivo? Colocar carga. Ou seja, eu posso simular cargas ao longo do meu cabo com um resistor. Então, de repente, aquele mesmo resistor que é usado lá no final para o balanceamento do cabo, eu posso colocar quando eu tenho uma extensão de cabo muito longa, sem nenhum dispositivo. Ou seja, eu vou colocar meu resistor lá entre o fio de comunicação e o negativo, e com isso eu também vou conseguir derrubar a minha capacitância, ok? Então, em suma, é isso que eu tinha para falar para vocês em termos de orientação técnica, tá? E para finalizar, um assunto importante, que eu só quero, que seria já o último tópico aqui do nosso webinar, é falar sobre as baterias, tá? A gente se preocupar que as baterias, ela é fornecida junto com o equipamento, apenas uma bateria sugestiva para você poder usar ou instalar a tua central. Mas o correto é que você calcule o tamanho dessas baterias, a capacidade dessa bateria de acordo com a obra, com a aplicação lá com o teu projeto. Como a gente fornece apenas uma bateria simples com a central, a gente tem também um módulo de bateria que você pode comprar para aumentar essa capacidade. E na realidade, o que você tem que se preocupar? Então, depois que você fez todo o seu sistema, você já calculou toda a sua carga, na pior situação, você vai ter que calcular a capacidade das suas baterias para quê?
ela mantém o sistema funcionando 24 horas em supervisão, ou seja, sem dar alarme, e se houver um alarme, acima das 24 horas, ela tem que garantir o funcionamento de mais 5 minutos em alarme. Isso é o que diz a norma técnica da ANBR 17240. Mas a instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo já fala que esse tempo de alarme tem que ser em 15 minutos, tá? Então, fica aí a sugestão para cada um seguir aquilo que for mais conveniente. Aqui eu estou apresentando para vocês uma fórmula, assim como eu apresentei a fórmula para cálculo de queda de tensão, para vocês poderem calcular o consumo, né, do seu sistema e aplicar para ter a autonomia desejada na bateria. E com esse cálculo aqui, por exemplo, você vai conseguir calcular qual é a capacidade da bateria que eu tenho que utilizar para manter minha autonomia de 24 horas em supervisão e mais 5 minutos em alarme. Então aqui tem um exemplo prático da fórmula, tá certo, gente? E acho que é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Esse exemplo, essas fórmulas vão ficar disponíveis para vocês. Está aí no site que vocês estão assistindo logo abaixo, tem um link para baixar esse PDF. Eu quero só finalizar dando alguns recadinhos aí para o instalador que ouviu tudo que a gente passou hoje, que a Ilumac, ela se sente totalmente responsável pelo produto que ela fabrica, tá? Oferecendo, dando suporte de garantia para o seu instalador. Mas falhas no funcionamento, a maioria das vezes deles são por negligência de informação ou por não seguir normas técnicas. Então, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta em campo é justamente para a pessoa não fazer a instalação correta, tá? Porque nossos produtos, devido ao sistema de gestão da qualidade, ISO 9000 que nós temos hoje, eles saem daqui totalmente testado 1 a 1. Então é praticamente impossível que um produto saia daqui com problema, tá? Então, ou seja, a responsabilidade da tua obra que você vai executar é metade sua e metade nossa. Estamos juntos aqui para que você precisar. Nosso suporte está disponível para vocês, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, ok?